Domingo agora, dia 2 de fevereiro, o bairro do Rio Vermelho mais uma vez vai receber milhares de baianos e turistas para celebrar o Dia de Iemanjá, uma das festas populares mais celebradas de Salvador. Abraçada pelas religiões de origem africana, é a maior festa com o nome de uma orixá do mundo. A gente quer saber mais sobre a festa de Iemanjá, conversando agora com a jornalista e doutora em antropologia, Cleidiana Ramos, nossa colega. Seja bem-vinda. Bom dia, Cleidiana. Bom dia, Jefferson. Bom dia, ouvintes. Bom dia a todos. Qual o olhar antropológico que você tem sobre a festa de Iemanjá? Bom, Iemanjá é a única festa no calendário brasileiro em que ela é totalmente dedicada ao orixá. Não tem nenhum outro tipo de inter-relação com um santo católico, por exemplo, como acontece com Santa Bárbara, né? Iansã e Santa Bárbara compartilham ali aquela festa. E uma outra... São Lázaro também. São Lázaro e Obaluaê. Praticamente essas festas do calendário baiano, elas têm algum tipo de relação. Senhor do Bonfim, Oxalá e Iemanjá não, né? Curioso que essa pesquisa ela foi feita a partir de toda a documentação do acervo do Jornal à Tarde. Sim. Então, eu construí as narrativas sobre as festas a partir da análise tanto de fotografias como das reportagens. E, na verdade, Iemanjá ela foi ganhando protagonismo, né? A festa, originalmente, era uma festa do bairro do Rio Vermelho. O Rio Vermelho sempre foi uma localidade festiva. Restrita aos pescadores? Não, na verdade, era a festa da padroeira, Nossa Senhora Santana, né? E dentro dessa festa da padroeira Nossa Senhora Santana, os pescadores eram devotos, originalmente, né? Uma das narrativas é que Santana apareceu para os pescadores avisando do ataque iminente dos portugueses durante a Guerra da Independência e eles começaram essa devoção. Ali, em 1919, segundo a professora Edilécia Couto, os pescadores tiveram uma pequena rusga, uma tensão com o pároco local e se afastaram da festa católica. Lá por 4 anos depois, eles fizeram uma espécie de simpatia por conta de uma baixa na pesca. E aí colocaram presente para a Mãe d'Água. Logo, não teve muito resultado, eles foram procurar uma especialista, no caso, uma Ialorixá, né? Conta-se que foi Júlia Bugan, que era uma Ialorixá de tradição Ijexá. O terreiro ficava onde hoje é o DPT, o Língua de Vaca, ali naquela região que foi desapropriada para o DPT, para construir o DPT anos depois. Sim. E aí começou a oferecer esse presente. Com um bom resultado, eles continuaram. Mas era uma festa completamente à margem, né? E nesse período, o que era muito ali visto era o bando anunciador da festa de Santana. Mas a gente pode considerar como sendo o início da festa de Iemanjá, como é celebrada hoje. Sim. Ela, na verdade, ela foi acontecendo ali à margem. E a partir, isso eu estou me baseando na documentação, né, levantada aqui do jornal, ela ganhou protagonismo de fato a partir dos anos 40. Qual foi o gatilho que fez essa festa ganhar esse protagonismo que a gente percebe enorme, não é isso? O Rio Vermelho, por exemplo não, o bairro do Rio Vermelho se transforma totalmente nesse dia de Iemanjá. São fatores que vão ali conjugados, né, ou acontecendo. Você tinha uma parte considerável da elite intelectual baiana que considerava esses cultos relacionados à descendência africana como barbarismo, primitivismo. Por outro lado, você tem uma outra corrente, né, por exemplo, figuras como Edson Carneiro, que consideram, na verdade, que essas outras questões, as festas populares, os candomblés, na verdade, eles dão à Bahia uma espécie de característica diferenciada. E isso vai ser necessário para um Estado que vinha perdendo qualquer tipo de possibilidade, prestígio político e econômico, né? Salvador foi capital do Brasil, perdeu essa condição em 1763 para o Rio de Janeiro. E quando você deixa de ser capital, muita coisa está relacionada, inclusive dinheiro, funcionário público sai, tudo isso. Né? Ainda hoje é assim, o Rio de Janeiro a gente viu o que aconteceu com o Rio nos anos 60. Da mesma forma. Da mesma forma. Depois vem a derrocada da economia do açúcar, a derrocada do fumo, do cacau, né? Embora são culturas fora de Salvador, mas Salvador tinha as firmas importadoras. Então, claro, isso é um baque para a economia. Então, para a cidade da Bahia, esse capital simbólico, ele vai ser fundamental do ponto de vista econômico, como é até hoje. A gente tem uma poderosa indústria do turismo que está ligada ao entretenimento e as festas populares, elas são fundamentais. Então, esse discurso de Salvador como identidade festiva,
ele está ali circulando. Então, em 1940, a gente tem, por exemplo, Jorge Amado, já escrevendo livros como Bahia de Todos os Santos, Guia de Ruas e Mistérios, né? Onde ele diz que se você conhece qualquer cidade bela do mundo, Praga, Viena, Veneza, quando você colocar o pé na cidade da Bahia, todas essas cidades vão ficar no esquecimento, porque a Bahia te chama. E aí vai reforçar essa ideia dessa cidade que combina a antiguidade com a modernidade, né? Depois você tem ali, nesse mesmo período, Dorival Caymmi cantando Você Já Foi à Bahia, e isso está no filme de Walt Disney, né, de Trio Cavaleiros. Exato. Pato Donald vem ao Rio de Janeiro e Zé Carioca, e um dos lugares que ele vem visitar é Salvador. Inclusive tem uma versão, né, que mistura português e inglês dessa canção de Dorival Caymmi. Então você tem toda uma série de agentes ali, né, disputando esse discurso sobre essas festas, esses acontecimentos, essa parte cultural, né, essas culturas que ali estão à margem. E a gente vai percebendo no próprio jornal, A Tarde Não É Diferente, de todos os jornais do período, né? E a Bahia tinha muitos jornais, né, impressos. E a gente vai percebendo como o discurso vai mudando. Então, da mesma forma que se apresentava essa celebração de uma forma jocosa, até com algumas questões preconceituosas, você começa a ver o discurso mudar. Então, a gente começa a ver, já se começa a falar do bando anunciador do Rio Vermelho, mas ali do lado já tem a matéria falando que os pescadores levaram um presente para Janaína, para a Mãe d'Água. Em 1950, por exemplo, a tarde já dá no título Iemanjá. Uma grande celebração para Iemanjá, e os pescadores celebram sua padroeira. E aí, a partir dos anos 60, completamente, Iemanjá reina absoluta. Até porque a paróquia do Rio Vermelho retirou a festa de Santana do mês de fevereiro. A data litúrgica de Santana, que é a avó de Jesus, é 26 de julho. Né? E acontecia em fevereiro porque o Rio Vermelho era festivo de dezembro a fevereiro, porque era um lugar de veraneio. Né? Muito legal essa sua narrativa, porque revela como que a história ela é muito dinâmica. Não é? A própria variação de narrativas ao longo da história que vão definindo novos rumos. Você, por exemplo, faria uma previsão de como seria a festa de Iemanjá daqui a 50 anos, por exemplo? Certamente não igual como é celebrada hoje, não é? Não, no conjunto de 13 festas que eu analisei, né, que formam esse conjunto de verão, Iemanjá e o Bonfim são as festas que têm uma dinâmica muito intensa, muito evidente, de mudança. Uhum. Perde elementos, ganha elementos. E a festa de Iemanjá tem algumas questões muito interessantes. O meu saudoso amigo, professor Roberto Albergaria, né, Sim, o grande antropólogo. Grande antropólogo Albergaria. Ele tinha um conceito para essa festa, que ele dizia o seguinte: ela se transformou num grande festival religioso. E é isso que a gente tem percebido. Né? A festa de Iemanjá, na verdade, é uma devoção de uma corporação de ofício, no caso os pescadores, e que muita gente pega carona. Né? Quem é de candomblé, quem é de umbanda, quem não tem exatamente uma religião, quem não tem nada a ver mas quer ir com colocar quem é ateu, né? Como a Bahia é, né? Uhum. Quem não tem religião, mas nem por isso deixa de acreditar nas coisas. Mas o que a gente percebe naquela festa é digamos assim, muitos agentes chegando e se somando à grande celebração. Em 2016, por exemplo, teve uma rave. Imagine. 3 dias. O pessoal de Umbanda tem se feito muito presente na festa, e de outros estados, né? A gente não vê muita a Umbanda visivelmente aqui em Salvador, né? Isso por uma questão histórica, antropológica, de tensão com o candomblé nos anos 70. Mas a gente percebe a Umbanda vindo com uma força. Então tem muita presença de culto a caboclo na festa de Iemanjá. Os caboclos chegam nas areias do Rio Vermelho. Então o caboclo marujo, o caboclo boiadeiro, e muita gente do Espírito Santo, de Goiás, de vários estados, né? A outra questão é a juvenilização da festa, se eu posso usar esse termo. Sim, sim. Dentre as 13 festas que eu estudei, pelo menos visivelmente a festa que tem a menor faixa etária. Maior participação de jovens. Muito jovens, né? E isso a gente consegue entender porque ali virou um point, né, da juventude baiana, né? Muito atenada às questões culturais. Então, Fernando Duarte, por exemplo, super jovem, não perde uma festa de Iemanjá. Tá doido para fazer uma pergunta aí, já olhou feio para mim. Né? Não, então, 2 de fevereiro é uma data super importante no calendário soteropolitano. Mas eu queria deixar uma pergunta antes de ir para o intervalo.
a festa de Iemanjá é um momento importante do ponto de vista da resistência das religiões afro-brasileiras, já que é a grande festa dedicada exclusivamente a um orixá aqui em Salvador. E se isso tem algum tipo de impacto na forma com que outras fés enxergam as religiões de matrizes africanas. Mas a resposta fica para depois do intervalo. Já a gente levando esse papo com a jornalista e doutora em antropologia Cleidiana Ramos, uma estudiosa da festa de Iemanjá. A gente retoma o papo já. Portanto, agora 7:25 na tarde FM. Agora são 7h44 e conosco aqui no Isso é Bahia, a jornalista e doutora em antropologia Cleidiana Ramos. O papo é a festa de Iemanjá. Ficou uma pergunta no ar, não é, Fernando? Eu perguntei se a festa de Iemanjá é um ponto de resistência das religiões de matrizes africanas, já que é a única festa dedicada exclusivamente a um orixá aqui no Brasil. Sim, Fernando, é quando a gente percebe que tem visibilidade, né? Embora não seja uma festa do candomblé ortodoxo, como as festas de largo, elas nunca são, por exemplo, uma festa do catolicismo ortodoxo, né? É uma festa em que os devotos sempre fazem licenças, né? Digamos assim, rebeldias e acréscimos, né, por conta própria. E que isso é muito interessante, porque de alguma forma você consegue integrar mais, mas para as religiões de matriz africanas, especialmente, né, que elas vivem sob ataques constantes e permanentes, você ter uma festa totalmente dedicada a uma divindade que dialoga com todas as tradições do candomblé, né? É Iemanjá, um orixá da tradição Queto, mas, claro, Kayala, do povo Angola, está ali lembrada, né? O povo Jeje está ali lembrado, como eu já falei aqui, o culto de caboclos está ali lembrado, então a Umbanda está ali, então de certa forma, sim, é muito importante essa visibilidade nesse sentido, de dizer que essas religiões fazem parte de um processo de formação da diversidade cultural brasileira, né? E que elas têm muita importância, porque elas sempre foram muito visíveis, né? Por isso que elas incomodam tanto, né? A festa de Iemanjá é, então, o grande marco nesse sentido de festas populares que de alguma forma incorporam quem não é da religião de matriz africana e que de alguma forma conseguem ter contato e beber nessa fonte de uma maneira mais explícita, porque a gente sabe que quase todo mundo da Bahia bebe da fonte das religiões de matriz africanas em algum momento do seu cotidiano, mas de uma maneira tão explícita e tão consciente que é uma festa com uma origem em religião de matriz africana. Ela e todas as outras, né? Porque quase todas as festas têm algum tipo de inter-relação com as religiões de matriz africanas. Por exemplo, Santa Luzia, né? A gente vai lá na festa de Santa Luzia, uma santa católica, protetora da visão, mas as pessoas estão lá de amarelo e vermelho, porque Santa Luzia é associada a Oxum, né? Uma qualidade de Oxum. Então, que tem essas cores como lembram de características. Oxum, Apará, né? Que em algumas tradições é um outro orixá, mas é um orixá independente, mas em algum entendimento é Oxum Apará, uma qualidade de Oxum, né? Então tá lá, de alguma forma latente, né? Os mais velhos, muitas vezes eles não falam, mas outros falam, né? Chegam e falam, né? Porque tem a ver com a visão, com a luz, etc. Se você vai na festa da Pituba, que ainda acontece, né? A gente tá falando aqui nos bastidores dela, a festa ainda acontece. Então, durante muito tempo, você via... Curiosamente, no mesmo dia da festa de Iemanjá. Agora, no mesmo dia da festa de Iemanjá, o que de alguma forma invisibiliza a festa da Pituba, mas ela tá lá resistindo, né? Então, quando você ia ali na festa da Pituba, você via Oxum, né? Por conta da ligação com Nossa Senhora da Luz, e no dia da procissão saía lá a imagem de Menino Jesus de Praga, né? Aí, imediatamente, você percebe a ligação Menino Jesus de Praga, Logum Edel, filho de Oxum, né? Então, se você vai para a festa de São Lázaro, tá lá lembrado o Abaluaê, o Molu, né? O Bonfim, Oxalá. Então, de alguma forma, né, essas festas, elas sempre foram um campo, assim como o Carnaval, um campo de tensão, de conflito, de mais variados agentes, mas, principalmente, ela sempre foi um lugar onde, digamos, as populações afro-brasileiras, em suas questões, elas estavam ali.
Elas estavam brigando. E você está falando na questão do conflito, essas festas todas, elas têm o lado religioso e sempre o lado profano, né? A gente chama o lado profano, o lado festivo e tudo mais e tal, que não sei se em tese seria uma das razões do conflito, porque não, ao mesmo tempo em que esse casamento ocorre, a gente percebe nas festas, é um casamento meio que separado, né? Você tem claramente os momentos em que o culto religioso é celebrado para depois a festa, o povo cair na farra, já mais distante do lado religioso. Ou seja, é um dos elementos desses conflitos que você se refere também? Não, quando eu falo conflito, eu digo um conflito em relação ao domínio sobre a festa. As festas, elas são constantemente vítimas de uma tentativa, seja do Estado, do poder público, seja das religiões, representativamente do ponto de vista ortodoxo, do ponto de vista do mando, de tentar controlar essas festas. O profano, na verdade, ele faz parte do religioso, o religioso faz parte do profano. Não tem como você separar. Né? Então, da mesma forma, as pessoas estão indo lá rezar para Nossa Senhora da Conceição. Aí, elas saem do novenário e se sentavam na barraca para tomar uma cerveja. Né? E ali, na barraquinha da cerveja, acontecia o samba de roda, né? Eu encontrei, por exemplo, uma reportagem dos anos 80 em que a Alcione estava lançando um disco na Festa da Conceição da Praia, um LP na época, né? Na Conceição da Praia. E aí, ali foi uma das festas onde você viu uma atuação constante da arquidiocese, no caso era o governo de Dom Avelar Brandão Vilela, de fazer uma experiência de romanização das festas, ou seja, tentar tirar, entre aspas, o profano dessas festas e trazer essas festas para o modelo católico, apostólico, romano, né? E o que a gente percebeu, são muitos movimentos conjugados, muitas vezes, entre o poder público. Então, era a prefeitura que ia lá e dizia que não podia mais vender cerveja em garrafa, porque as pessoas usavam a cerveja, o vidro da garrafa, para agredir os outros, né? Mas aí, o que é que você percebe? Quando você tira a cerveja, e eu nem bebo, mas quando você tira a garrafa, você impede, por exemplo, que 4 pessoas se sentem para dividir a garrafa de cerveja. Quase a lata lhe faz ir andando. Então, isso esvaziou as barracas. Né? É incrível. Quando as barracas faziam parte daquela estética da festa. Né? Então, a forma que se arrumava os bancos, né? Aqui, por exemplo, o acervo imagético da tarde, você tem várias imagens daquelas barraquinhas formando figuras geométricas muito interessantes, os banquinhos arrumados. É como você está falando, né? É difícil separar esse lado religioso do E profano, aí, por mais que muita gente torça o nariz por isso. Recentemente houve essa tentativa de acabar com o carnaval na quarta-feira de cinzas, não é? Sim. Foi aprovado o projeto de lei na Câmara Municipal, que não foi sancionado pelo prefeito, mas que tinha exatamente esse essa objetivo. Ideia né? de, digamos assim, de pureza, de tentar arrumar, colocar as coisas nos lugares. Então, eu sempre disse, quando vem essa discussão sobre a quarta-feira de cinzas, por exemplo, quem tem que estar recolhido na quarta-feira de cinzas são os católicos, porque é o dia que eles têm que fazer a penitência da quaresma, né? Mas eu acho que, então, o problema são os católicos estarem lá saracoteando na quarta-feira, no dia da penitência deles, né? E eles vão, né? Muita gente que é católica deixa de ir para a igreja, ou até vai na igreja, faz a cruz de cinza e depois vai para o arrastão. Tchau. Porque para as pessoas uma coisa não né? Mas às vezes a gente... Uma coisa não impede a outra. Não, antropólogos, normalmente, cientistas sociais, a gente às vezes cai muito nessa ideia de pureza, né? De tentar ver uma pureza. O que né? No âmbito da antropologia da festa, não tem, são várias perspectivas, você tem várias festas dentro das festas. Então, no domingo, por exemplo, as pessoas vão participar da festa de Iemanjá. Muitas vezes elas não vão chegar nem no Rio Vermelho. Elas vão ficar na Pituba, né? Elas vão ficar em Ondina, porque tem um barzinho que elas gostam de ficar. E elas vão dizer, em casa, por exemplo, eu estava na festa de Iemanjá. Estavam. Né? E uma das muitas possibilidades que essa festa, como diz um texto da minha orientadora Fátima Tavares, que a festa vaza, né? Essas festas vazam. Tem uma participação de ouvinte aí, não Isso, o Luzenildo, ele fala, complementando a matéria da ilustre convidada, informa que o presente para Iemanjá também acontece há muitos anos na praia de Buraquinho, estando incluído no calendário de festas populares de Lauro de Freitas, com o apoio da prefeitura local. Este ano, em consequência do horário das marés, o cortejo marítimo conduzido os presentes deve acontecer por volta das 10h30 da manhã e o xirê, onde se entoam os cânticos e danças em louvor aos orixás, deverá ter início às 8h30.
Ele manda um abraço para todo mundo e que Iemanjá os cubra com seu manto de paz e muito amor. Axé. Quem mandou foi o Luzenildo Veloso. Maravilha, muito obrigado pela participação. E você vai para a festa? Você curte? Eu vou pra festa até pra ver a festa. Esse ano não sei se eu vou poder estar, porque tem uma atividade no terreiro do Cobre, de onde eu sou Iaô. Mas eu vou sempre, né? Quando não coincide, eu tô lá até porque eu preciso observar a festa e ver como é que essa festa está mudando. Até porque é uma das festas que mais tem se transformado ali, né? Você sempre encontra um elemento novo nessa festa. Vamos ver como é que ela vai ficar agora, até porque ela vai ser registrada como patrimônio. Que legal. Muito obrigado, jornalista e doutora em antropologia, sabe tudo da festa de Iemanjá. Aliás, não só da festa de Iemanjá, das festas populares da Bahia. Cleidiana Ramos nos dando esse prazer desse bate-papo. Muito obrigado. Foi um prazer enorme, Jefferson, Fernando, né, e toda a equipe aqui da Tarde FM, que é sempre ótimo voltar para casa, né? Eu fui repórter aqui há 17 anos, né? Então, sabemos disso. É um prazer enorme, viu? Você é sempre muito bem-vinda aqui, viu, Cleidiana? Obrigada, gente. Muito obrigado. E olha, eu lembro que essa entrevista, assim como todas as entrevistas que você acompanha pelo Isso é Bahia, você pode ouvir ou assistir de novo no nosso canal no YouTube e ouvir de novo também nos canais da Tarde FM, no Spotify, no iTunes e no Deezer. Agora, 7h54 na Tarde FM.